Você já ouviu falar em dimensões de qualidade de dados? Você sabe como é que você pode usar isso para melhorar a sua coleta, tratamento, análises, armazenamento dos dados? Não faz ideia? Então continua aqui comigo que a gente vai te mostrar isso agora. Oi, o meu nome é Mônica, eu sou mestre em Gestão da Informação e Business Intelligence e atuo como consultora de Business Intelligence desde 2019. Esse aqui é o Diário de Dados, um local onde eu trago informações sobre gestão e governança de dados para você conhecer melhor os seus dados e tirar o maior valor deles. Então se inscreve no canal e confere ali na descrição o link para o blog e para as redes sociais. Então bora lá? O que é uma dimensão de qualidade de dados? Pense na dimensão como se fosse uma métrica da qualidade dos seus dados. É uma métrica que vai medir um atributo, uma característica dos seus dados e comparar a um padrão, a um objetivo. Com isso daí, a gente pode também analisar ao longo do tempo se esse atributo, se essa característica está melhorando, está piorando, se as alterações, as mudanças que a gente tem feito têm impactado nessa métrica, se precisa ser proposta algum modelo, algum processo, um framework novo para ser aplicado e como é que está a evolução ao longo do tempo dessa métrica. Ao avaliar um conjunto de dimensões, ou seja, várias dessas métricas, a gente pode ter um guia do que a gente precisa melhorar, tanto na hora da coleta, do armazenamento, da manipulação dos nossos dados, para aumentar cada vez mais a qualidade desses dados e garantir a sua integridade desde que eles foram coletados até o seu uso final. Tendo uma noção de como os nossos dados estão, a gente consegue ver se eles estão apropriados, prontos para o uso de acordo com o objetivo do nosso negócio. Em inglês é o que a gente chama de Fitness of Data, ou seja, o quanto esses dados estão alinhados, adequados, preparados para serem utilizados. Antes da gente entender como é que a gente realmente pode utilizar essas dimensões de qualidade de dados para melhorar nossos processos, eu vou trazer aqui alguns exemplos de dimensões de qualidade de dados para vocês entenderem mais ou menos o que é isso. Uma observação importante é que esses 6 exemplos que eu vou trazer, você pode já ver eles em outras fontes com outros nomes, porque depende de como a tradução foi feita, tá legal? A primeira principal dimensão de qualidade de dados é a acurácia. Alguns autores até dizem que ela é tão importante que sem ela a gente não consegue ter mais nenhuma outra dimensão. A acurácia mede o quão corretamente os dados descrevem o mundo real. Se os dados não tiverem acurácia, eles não poderão ser utilizados. A segunda dimensão de qualidade de dados que eu vou trazer para vocês é a completude, ou seja, analisar quantos valores nulos nós temos em relação ao total. Aqui é muito importante a gente prestar atenção que em alguns casos pode ser que os valores realmente tenham que ser nulos, que faça sentido que eles sejam nulos. Então essa dimensão está procurando valores que não deveriam ser nulos e estão nulos. Depois nós temos a dimensão da unicidade, ou seja, a gente vai procurar registros duplicados. Muitas vezes a gente não quer ter registros duplicados, como por exemplo numa lista de clientes. Mas é claro que vão também existir casos em que faz sentido termos dados duplicados, por isso prestar atenção nisso também. Depois, a gente tem a dimensão da consistência. Ela funciona mais ou menos assim. Imagina que a gente tem 2 bancos de dados. Nesses 2 bancos de dados, nós temos, por exemplo, o mesmo cliente. Então, nesses 2 bancos de dados, nós temos que ter a informação do CPF dessa pessoa exatamente igual, não é mesmo? Se essa informação estiver correta, for igual nos 2 bancos de dados, nós temos consistência. Caso isso não ocorra, nossos dados não estão consistentes. Ou seja, na consistência a gente avalia a representação da mesma coisa em 2 lugares diferentes. E tem que ser igual, né? A quinta dimensão que eu vou trazer hoje é a da validade, ou seja, se a representação do mundo real está realmente refletida nos dados. A validade compara a representação do dado com a sua definição real. Isso significa que a gente vai avaliar o tipo de dado, os valores permitidos, se é um número, se pode receber decimais ou não, por exemplo. Por fim, a sexta dimensão é a da temporalidade. Isso significa que a gente vai avaliar se esse ativo de dados é capaz de representar corretamente um certo espaço de tempo. Isso tem muito a ver com a capacidade de atualização de um banco de dados. Então, por exemplo, se a gente diz
que os dados vão estar sempre atualizados a cada 24 horas e a gente mudar alguma informação, mas daqui a 3 dias ela ainda não ter sido atualizada, a gente tem ali uma falha na temporalidade dos nossos dados. Tendo analisado os nossos dados de acordo com uma ou mais dessas dimensões de qualidade, a gente consegue entender melhor onde é que são as deficiências, os problemas dos nossos dados. Tendo isso em mente, a gente consegue começar a testar hipóteses, achar as causas raiz desse problema. Uma vez que a gente corrige essas causas raízes, que podem estar desde o momento da coleta, no momento de transformação, no momento de armazenamento, a gente vai gradualmente corrigindo esses problemas e melhorando a qualidade dos nossos dados de uma forma mais permanente. E é aí que as ferramentas de gestão e governança de dados entram, para nos ajudar a encontrar esses problemas e corrigi-los de uma forma mais eficaz.